E aí, povo bonito, povo transante, povo feliz. Como é que vocês estão? Como é que tá o carnaval aí? Todo mundo de ressaca? Todo mundo na ressaca do carnaval? Isso é bom, né? Dizem que é bom no carnaval, só no carnaval. Só no carnaval é bom. Eu tô toda bonitona, né? De vermelho aqui pra vocês, ó. Toda gatona, toda top. Gente, vamos lá, vamos começar essa live, né? Porque já faz tempo que é pra fazer e a gente tá aí demorando uma vida pra fazer. Vamos começar. Vamos começar. Classe, vamos começar. Vamos começar esse bagulho. Vamos lá, gente, ó, falando sério agora, tá bom? Vamos, sem brincadeira agora, vamos começar a falar sério. Vamos falar sério. Bom, pra gente abordar o assunto que a gente vai abordar hoje, que são os demônios, os anjos e os demônios, né? Como são denominados na Goetia e na Cabala, é preciso a gente fazer algumas observações. Por exemplo, algumas observações bíblicas sobre, não bíblicas, mas sobre Deus, né? Bíblica porque está escrito lá. A gente vai falar um pouquinho sobre fazer essas observações, porque a gente tem que começar pelo princípio e pelo princípio e fundamento, uma vez que estamos falando de magia, né? Magia. Então a gente vai começar pelo princípio e pelos fundamentos. Princípio, o que é o livre-arbítrio? Se você der um Google aí, você vai ver que livre-arbítrio é você chegar em um determinado lugar, independente do caminho que você escolher. Você fica isento de qualquer coisa, você vai estar lá. Isento do caminho que você escolher, né? Quando a gente fala de Deus, a gente fala de uma misericórdia infinita. Quando a gente fala de uma... O que é o infinito para vocês? Qual é o significado da palavra infinito para vocês? Né? O infinito não tem fim, né? Então é meio complicado a gente associar um Deus tão misericordioso, tão livre, a um Deus tão imperador quanto o que a Bíblia nos propõe a acreditar, certo? Entendendo isso, a gente vai para os 4 fundamentos do Magistas, que são o querer, o saber, o ousar e o calar. São esses 4 fundamentos do Magistas, certo? Agora aqui que agora a gente vai passar para a parte dos anjos da Cabala e os daimons da Goetia, certo? Então, quando a gente fala de anjo, tanto quanto a gente fala de demônios, como é colocado, que na verdade não são demônios, se a gente parar para pensar, analisar, querer olhar real as coisas, a gente vai perceber que tanto anjo quanto demônio são energias. São energias. E uma vez que elas são energias, vem tudo da criação de Deus. Né? Não existe essa coisa de o anjo caído. Não existe anjo caído. O que existe são energias sutis e energias densas. O que é energia sutil? É um plano maior do que nós, que está acima da gente. E as energias mais densas é o plano que a gente está. Então, são energias que trabalham aqui. Por isso que tem aquela parte, o mundo jaz maligno. Não, são os anjos que trabalham aqui, quase que diretamente com a gente, né? Quase que diretamente. Então, quando a gente está falando de anjos e daimons, a gente tem que tirar esse paradigma, a gente tem que tirar essa crença limitante de separação, de que um é uma coisa e de que o outro é outra coisa. Os anjos da Cabala, eles funcionam... Cada energia dessa, tanto os anjos da Cabala quanto os daimons da Goetia, eles foram designados por uma determinada coisa. Eles foram designados para fazer o tipo de trabalho deles. Por exemplo, a gente pode colocar assim, que os anjos da Cabala, eles são como orientadores, ou como se fosse o chefe. Sabe o chefe? Não tem o chefe na tua casa, não tem o chefe... O que está em cima é como o que está embaixo. Não tem o chefe na tua casa, que é teu pai e tua mãe, não tem o chefe no seu trabalho, que
que é o seu chefe, o seu patrão, não tem o chefe no hospital, que é o cara que se especializou mais e que está lá trabalhando naquela função porque se designou aquilo. Então, com os anjos é exatamente a mesma coisa. Não tem por que ficar mistificando, amedrontando as pessoas como se fosse, para trabalhar com o Daimon da Goetia, eu tenho que ser um puta magista, eu tenho que estudar horrores de coisas, eu tenho que fazer milhares de estudos para poder chegar. Quando na real a magia, ela acontece todo dia, toda hora. A magia, ela acontece todos os momentos da nossa vida. Uma oração, por exemplo, é uma magia, porque a oração é uma manipulação de energia. E a magia nada mais é do que uma manipulação de energia, certo? Agora, não adianta... O que não acontece são os milagres. O que eu tenho como milagre? Você ficar sentada no sofá e pedir ali para... Olha, Deus, traz aqui para mim. E aí cai no seu colo. Não, não vai cair no seu colo. Nem trabalhando com os anjos da Cabala e nem trabalhando com os daimons da Goetia. Por quê? Porque toda energia ela é manipulada com a sua ação. Você tem que ter ação. Oração, entendeu? É ação, você tem que agir, senão aquela energia ela não vai se movimentar. Ela vai se movimentar no campo dela, não no seu propósito, não no que você está buscando, não nas coisas que você quer. Certo? Isso ficou claro para vocês? Ficou uma forma simples para vocês poderem entender? Quando a gente fala de anjo de anjo da Cabala e de daimons da Goetia, fica aquela coisa assim muito, né, precisa toda uma ritualística. Vou falar dos rituais agora. Precisa toda uma ritualística, precisa de uma varinha do tamanho do meu braço, preciso de um mato de não sei o quê e de não sei o quê. Quando na verdade não precisa de nada disso. A magia, ela acontece a partir do momento que você pensou, você já está fazendo uma magia. Você já está manipulando algum tipo de energia ali, né? Você já está ali trabalhando a sua mente, vou trabalhar ali e aí eu já começo a trabalhar algumas energias e isso é um tipo de magia, certo? Outra coisa, um ponto muito importante também que as pessoas me perguntam muito é: eu preciso dar algum tipo de troca para o Daimon quando eu estou trabalhando com o Daimon? Não, você não precisa. Por que eu não preciso dar nada para o Daimon e nem para um anjo da Goetia? Porque eles foram designados a isso. Eles foram designados, é o trabalho deles. Eles fazem isso porque eles decidiram. Essa energia ela foi feita para esse propósito. Então ela vai trabalhar para você de graça. Você não precisa pagar para Daimon nenhum fazer nada para você, porque é o trabalho dele. Mas eu tenho medo de trabalhar porque eu escuto muito isso. Eu tenho medo de trabalhar com os Daimon da Goetia porque é muito perigoso. É uma energia muito densa. Gente, no planeta Terra, de energia, energia que eu falo de movimento de vida, movimento de vida mesmo, movimento de acontecimento, essa que é a palavra melhor, um movimento de acontecimento. Não existe uma energia mais densa do que nós, seres humanos. Não existe uma energia mais densa do que nós, seres humanos. Então você não precisa ter esse medo todo que, não, eu não vou trabalhar porque pode acontecer alguma coisa de ruim. Não vai acontecer nada de ruim. Absolutamente nada. Nada de ruim. Não precisa aprender hebraico, não precisa fazer aquelas frases todas. Não precisa. Por quê? Vamos lá, vamos partir do princípio, vou explicar para vocês. Vamos partir do princípio de que Deus não tem um idioma, né? Ele não tem um idioma, ele não fala, ele é uma energia,
né, que está dentro da gente, ele não tem nenhum idioma. Então, se eu quiser falar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, eu posso. Não tem nenhum problema, porque ele vai, a minha vibração, a minha frequência que é o que importa, tá? E quando eu falo que Diamonds não é perigoso, por que eu falo que não é perigoso? Porque toda prática de magia, toda, pode ser qualquer uma, pode ser hindu, pode ser oriental, pode ser xamã, todas elas invocam o nome de Deus, invocam as energias sutis antes de serem manifestadas. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que é necessário essa energia sutil? Exatamente o que eu falei. É exatamente o que eu falei lá atrás, porque o que está em cima é como o que está embaixo. Você tem um chefe, você precisa passar pelo seu chefe e depois o Daimon começar a trabalhar. Ah, Paula, mas como é que eu trabalho? Eu trabalho com o Daimon, eu trabalho com o Anjo da Goetia. Como que eu começo a trabalhar essas energias? Você vai trabalhar essas energias da seguinte forma. Você vai trabalhar primeiro as energias. Primeira coisa que você vai trabalhar é a sua frequência, né? Você vai estar bem lá, conectadinha, você e sua fonte, sua centelha divina, seu anjo, seu SAG, né? Seu anjo sagrado, vai estar bem com você. Tá bem com você? Vai trabalhar com o seu anjo da cabala primeiro. Procura saber qual que é. Busca saber quais os horários planetários que eles estão mais próximos da Terra. Começa a trabalhar com os anjos da cabala. Depois que você trabalhou com os anjos da cabala, você parte para os daimons, porque os daimons eles fazem a parte efetiva mesmo, sabe? Eles vão lá, pega, sabe, tipo o operário da firma? São os daimons da Goetia, são os operários da firma. Eles estão lá para trabalhar real. Então, quando você começa a trabalhar com os anjos da Goetia e você vê as coisas acontecer, você fala, nossa, aconteceu um milagre. Não, não foi um milagre. Aquela energia está na mesma frequência que a sua e você passa a ter os insights para poder ter as atitudes necessárias para você poder chegar aonde você quer, né? Exatamente assim que a gente começa a trabalhar. Então, primeiro a gente trabalha as energias sutis e depois a gente trabalha as energias mais densas, que são os daimons, tá? Mas daimons é uma colocação... Eu nem gosto de chamar eles de daimons, sabia? Não gosto. Porque são tudo anjo. É tudo anjo. São todos eles são anjos. Um mais próximo de nós, outros mais distante de nós, num plano superior maior do que o nosso. Certo? Então, gente... O que mais que eu preciso falar com você? O que mais que eu preciso falar para vocês sobre isso? Falei das energias, né? Falei o que mais? Falei da ação que a gente precisa ter para poder as energias trabalhar. Acho que eu já falei tudo que eu podia falar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa... Ah, tá. Deixa eu só colocar um ponto aqui. Eu gosto de citar a Bíblia. Eu gosto de citar a Bíblia quando eu falo dos anjos da Cabala e dos anjos da Goetia, porque Jesus Cristo ensinou bastante coisa. Quando a gente está ligado numa energia sutil, a gente faz aquela parada do jejuar, do tomar o cálice do vinho. Por que Jesus Cristo fala que a Santa Ceia precisa de um cálice de vinho? Porque o vinho, numa determinada quantia no cálice, eu não sei o tamanho do cálice que era naquela época, né? Mas eu imagino que era grande. Ele abre um canal, ele abre o seu terceiro olho, digamos assim. Ele abre um canal para você, ele te dá uma expansão, ele mexe na sua consciência, né? Então ele abre uma determinada quantia de álcool, ela vai fazer com que você tenha uma expansão de consciência maior. E nessa expansão de consciência, você vai conseguir se elevar aos planos mais sutis, né? Você consegue se elevar aos planos mais sutis. É uma alteração de consciência, exatamente, obrigada. É isso que o vinho faz. Ele te dá o álcool, seja qual for a bebida. Ele te dá uma alteração de consciência. Assim como abdicar de alguma coisa que você gosta, ou ficar dias sem comer, como ficou Jesus Cristo, os 40 não sei quantos lá que ele ficou, sem comer, vai te dar uma alteração de consciência. É natural que te dê uma alteração de consciência. E nessa alteração de consciência é quando a gente cria um canal mais extenso, mais
mais forte, mais um canal mais ligado, né? Com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior. E aí a gente consegue ter um maior resultado na elevação espiritual. E por que eu falo da importância da elevação espiritual para uma vida próspera? Porque é impossível você ter uma vida próspera se você não tiver uma elevação espiritual. Como que eu começo as minhas elevações espirituais? Pelo autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é a chave que abre a porta do início da sua jornada. O autoconhecimento ele é extremamente necessário para você trabalhar qualquer tipo de magia. Não importa se você vai trabalhar, em qual linha que você vai trabalhar essa magia. Não importa, tá bom? Então, é isso, certo? Acho que falamos tudo o que eu podia dizer nessa live. Tá bom? Tá. Só fazer umas últimas considerações aqui. Parem com isso de achar que trabalhar com Daimon da Goetia é um bicho de 7 cabeças. Nem bicho para começar a história. Vai, faça o que você tem que fazer. Paula, mas eu preciso de ferramenta? Não! Você não precisa de ferramenta nenhuma. Para você ter uma ideia, você pode fazer magia só no seu pensamento. Precisa de técnica para você poder fazer isso, né? Porque precisa de uma concentração. E no dia de hoje, as coisas muito loucas, uma fuzuê danada aí fora, aquele estresse todo, fica aquela coisa doida inteira. A gente não consegue se concentrar. Tem que trabalhar a parte do mental para poder fazer isso. Mas a magia em si não tem a menor necessidade nenhuma dessas ferramentas que o povo, que as pessoas falam. É bacana, representa os elementos, é interessante para quem está começando, é super interessante. Vai me dar um pé, vai me dar uma fé maior? Vai te dar uma fé maior. Vai te dar uma fé maior. É necessário que eu tenha exatamente aquelas ferramentas para trabalhar a magia? Não é necessário. Não precisa delas todas. Você pode muito bem utilizar o que você tem, por exemplo, né? Por exemplo, quem sai do absolutamente zero, do nada, que não sabe nem como fazer, a gente consegue, do nada, que não tem recurso, não tem nada, pode fazer com a mente, pode mentalizar, pode usar outros materiais, desde que você entenda que aquilo representa qual elemento aquilo está representando. É o fogo, é a água, é o ar, é a terra, né? É o éter. Então a gente precisa ter só essa consciência. E no mais, gente, é praticar, né? Que a vida é uma eterna lição. Não tem como... A vida é uma escola que você vai estar aprendendo sempre. E se você não praticar, você não vai aprender. Não é verdade? Então é isso, gente. Amei estar com vocês hoje. Foi super bacana. Faz tempo que eu tava querendo fazer essa live dos Daimons, dos anjos, dos meus anjinhos lindos, maravilhosos, que são... Olha, mera coincidência, diz a lei universal que coincidência não existe. Mas 144 te lembra um número? Te lembra o número peculiar da Bíblia, 144? Então, são 144, é isso mesmo. Se você contar as legiões, vai dar aí uns milhões aí. Vai dar. Vocês vão entendendo, tá bom? Beijo pra quem fica, porque eu fui. Brilha a prosperidade. Ai, ai.